Olá, eu sou o pastor Linderson Teixeira, aqui da The New Life, na cidade de Everett, e nós estamos aqui ao final de um culto abençoado. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que nós somos abençoados aqui com essa palavra, você também vai ser. Abra o seu coração, Deus vai falar com você e vem estar conosco, compartilhando dessas ricas bênçãos também. Coração aberto, que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a todo com a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria estar convosco e a boa mão do Senhor que nos tem trazido até aqui seja também com todos nós, nesta paz que Ele nos concede. 1 Coríntios 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos ou livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, ou não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. E se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando-os cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Hoje, culto da família, e sempre é um prazer nós estarmos em família. Quando Deus junta duas pessoas, um marido e uma mulher, Ele junta um mais um igual a um. Unidade. Há uma unidade, o uno de Deus. E essa unidade é que, às vezes, mesmo nós distantes, parte da minha família aqui, parte da minha família no Brasil, mas mesmo assim, nós somos ainda uma família. Somos um. Unidos pelo fio do sangue, unidos pelo fio, nesta família, pelo sangue também, mas de Jesus. A família, a igreja. Deus também é uno, mas é trino. Unidade. Hoje, se você não lembrar de nada do que eu falar, mas lembre-se destas palavras. Unidade.
comunhão. Uno. Se a nossa família quer ter sucesso, se eu quero ter sucesso na minha família, eu preciso de unidade. Se o meu casamento quer ser bem-sucedido, eu preciso estar unido em comunhão. Uno, unidade, é Ele quem nos une em um só corpo. Precisa ter unidade. O corpo é a soma de vários membros diferentes entre si. A nossa casa, ali, a pequena igreja, se eu posso dizer pequena, é o corpo de Cristo. Ela precisa ter a unidade. A igreja, o corpo de Cristo, vários membros diferentes, funções diferentes, pensamentos diferentes, cor diferentes, tamanhos diferentes, ideias diferentes. Mas é esta soma que faz o corpo. Um coração. O nosso coração, eu preciso dele, porque ele pega todo o sangue sujo, todo esse sangue que rega todo o corpo, ele entra no coração pelas veias e volta irrigando saudável pelas artérias. Mas se a veia quiser fazer o papel da artéria e a artéria quiser fazer o papel, o corpo falece. E se antes de chegar na irrigação do corpo, o sangue não passar pelo pulmão para ser oxigenado, o corpo falece. Eu preciso do coração. E o coração fala das minhas emoções. Eu tenho a razão, os meus pensamentos descem ao meu coração e são externados pelo meu testemunho, pelos meus atos, pelos meus frutos. Eu posso deixar o coração dominar o corpo? Eu posso deixar as minhas emoções dominar o meu corpo? Não posso. Eu preciso de um equilíbrio. Eu posso deixar a razão dominar o meu corpo? Não posso. Por quê? Porque eu sou um corpo e este corpo precisa estar uno. Precisa agir em conjunto com os demais membros. Se eu quero levantar a minha mão, eu preciso que o meu cérebro diga: levanta a mão. Quando é que a gente nota que o corpo está doente? Quando é que a gente sente falta de uma parte do corpo ou de alguma coisa que está doente? Quando ele dói. Quando ele para de funcionar. Nem sabia que isso me fazia tanta falta. Nem sabia que uma unha era tão importante no corpo.
Deixa ela encravar. Deixa uma unha encravar. Se ela encravar lá no pé, lá no dedinho, ela vai me impedir a caminhada. Ela vai me impedir de calçar. Ela vai dificultar o meu andar. Se for uma unha aqui da minha mão, ela vai me impedir de fazer a obra que eu tenho que fazer. Ela vai impedir, porque vai cada vez, tudo que acontecer vai bater naquela unha encravada. Você já viu uma unha encravada lá em casa? E na igreja, na família da igreja, já viu uma unha encravada? Como dói. O corpo todo sofre aquela dor. Eu tive uma unha encravada no meu pé. Primeira coisa que a gente faz, cada um tem uma receita. Não é verdade? Cada um tem uma receita. Ah, faz isso. Ah, faz uma bifurcação na unha. Raspa a unha. Faz aquilo. Faz aquele outro. E eu fui tentando. Até que num momento, eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou procurar o especialista. Eu vou procurar o médico. Eu fui no médico. E o médico olhou e disse, Sulamita, nós temos que operar. Vai ter que ter uma cirurgia aí. Nós vamos ter que operar o dedo, ir lá na raiz e arrancar essa raiz que está encravada. E você vai se recuperar e nunca mais vai sentir essa dor. Mas antes disso, antes da cirurgia, Sulamita, você precisa fazer exame de sangue. Você precisa passar por alguns exames. E a dor era tanta que eu disse, eu vou já. Eu faço os exames ainda hoje. Amanhã já dá para operar? Não. Esse exame exige jejum. Você precisa estar em jejum. Uma coisa tão pequena fazia todo o meu corpo sofrer. Mas antes de tudo, eu precisava entrar em jejum. Fazer o exame do sangue. Para então sofrer aquela cirurgia de arrancar o mal pela raiz. Corpo de Cristo. Precisamos fazer um exame de sangue. Precisamos ainda ir ao especialista e fazer esse exame de sangue, mas para isso precisa jejum. Tem exames que não dá para fazer sem jejum. A unidade, o corpo todo estava sofrendo. Todo o meu corpo foi para o médico. Eu não podia levar só aquela unha. Não, o corpo todo foi. O corpo todo jejuou em prol de uma unha. Amados,
tivemos uma escola dominical divina hoje. Divina. E Deus fala conosco amplamente, falando deste corpo, a evangelização. Quantos podiam estar somados a este corpo? O evangelismo requer exame de sangue. Você precisa passar por ali, curar o seu corpo para fazer parte de um outro corpo, que é este corpo aqui. O corpo sarado pelo sangue de Jesus. E então, nós vamos ao médico. E toda aquela dor passou, porque ele era o especialista. O que o sangue precisava, ele supriu. O remédio que precisava, ele colocou. E o mal foi arrancado pela raiz. Hoje, nós temos aqui esse especialista para arrancar o mal pela raiz. Se precisar de fazer o exame de sangue em jejum, não demore, porque os dias se abreviam. Os tempos estão terminando e nós precisamos voltar, amados. Precisamos voltar a nossa face para Deus, com o nosso narizinho lá no chão, esfregado lá, pedindo a Ele, arranca de mim todo o mal pela raiz, porque o corpo precisa estar saudável. O corpo precisa de saúde. Tem alguma unha encravada lá em casa? Tem alguém nos fazendo sofrer na família? Vamos entrar em jejum. O corpo todo jejua pelo membro que está doente. Se tiver anemia, tem remédio. Se tiver gordura no sangue, tem remédio. Mas vamos ver o que tem. Vamos descer ao problema, arrancar pela raiz, pelo poder do sangue de Jesus. E o corpo vai ter saúde, vai ter força. Igreja sem unidade é igreja doente. Se todo o corpo da igreja não estiver unido num só corpo, a igreja toda sofre. Os tempos mudam. A cor do meu cabelo posso mudar. A cor das minhas unhas posso mudar. A cor da minha pele posso mudar com mais sol, menos sol. Mas o funcionamento do corpo, se mudar, irmã Ana Cláudia, é doença. Posso mudar muita coisa, mas se o funcionamento do corpo se desequilibrar, é doença. Precisa ir para o médico. Equilíbrio. Equilíbrio é uma fala,
é uma palavra, é um conceito muito pertinente à unidade. Se alguma coisa no funcionamento do corpo se desequilibrar, se a produção de células vermelhas no meu corpo, que é uma coisa muito boa, se desequilibrar, é doença. Se a produção de células brancas, os glóbulos brancos se multiplicarem mais que o necessário, é doença. Eu preciso deles na medida certa. Eu preciso de tudo que o meu corpo, de todas as células, na medida certa. Pode mudar muita coisa, mas o funcionamento do corpo não muda. Porque às vezes a unha encravada, ela doía, eu via, mas tem aquelas doenças do corpo que são tão silenciosas. Eu sou doente e nem sabia. Ainda ontem vi uma notícia de que no Brasil tem mais de 14 milhões de brasileiros que sofrem de diabetes. E praticamente outros 14 não sabem que são diabéticos. A diabetes é uma doença terrível, silenciosa. Quando a pessoa descobre, às vezes não tem mais como curar, só tratar. Nós temos na nossa família algumas pessoas diabéticas e é um sofrimento terrível, terrível. E ela só sabe, à medida que está colocando a agulhinha lá e medindo no medidor, enquanto está a minha diabetes. Porque não se vê. É silencioso. É aquela doença que está escondida. Está escondida. É aquela murmuradinha, escondida, né? Ninguém vê. É aquela enganadinha, aquela mentirinha. E vai corroendo. E vai corroendo. O corpo vai sofrendo. Mas não vê. Não sabe o que é. Já acompanhou alguma pessoa que vai no médico? Eu não sei o que eu tenho. O médico faz uma bateria de exame. Não tem nada. E vai mais exames e mais exames. Não tem nada. Corpo doente. Membro doente. O corpo todo padecendo. Doença silenciosa. Ninguém viu. Ninguém sabe. O câncer do pâncreas não dói, sabia? E quando se descobre que está com câncer no pâncreas, você está quase morto. Eu acompanhei uma pessoa lá na cidade onde eu trabalho. Ele teve câncer no pâncreas. E por ironia do destino, ele era médico. E ele não sabia. Fumava muito, bebia muito. E quando descobriu que era câncer no pâncreas, o médico disse para ele: o senhor não pode mais beber, o senhor não pode mais fumar, nós vamos assim,
assim fazer esse tratamento, esse tratamento. Ele olhou para o médico, sendo médico, e disse o seguinte: por que eu vou parar de beber e de fumar? Se é a única coisa de bom que eu faço nessa vida. E eu sei que eu não tenho cura. Eu fiquei pensando nessa palavra da unidade da igreja. Quantas vezes, como filha de pastor, vi o meu pai tratar de cânceres no pâncreas de alguns membros. O pai sempre contava da história de uma pessoa com câncer. Aqui estou falando espiritualmente. Com câncer no pâncreas. E quando a igreja descobriu, ele estava praticamente morto. E naquele terror que a morte lhe causava, ele mandou chamar o meu pai. Pastor Lemos, venha e ore por mim. E o pai disse: meu Deus, o que eu vou fazer? Foi lá. E ele disse: Pastor Lemos, o inferno me espera de braços abertos. Comido pelo câncer espiritual. E agora, literalmente, o corpo falecia. E o pai disse: mas te arrepende, não adianta mais para mim. Mas te arrepende, não adianta mais para mim. O inferno me aguarda. E o pai disse que orou uma oração horrível de ser feita. Mas ele orou e disse: Deus, tem misericórdia. E no mesmo instante Deus disse: passou a oportunidade. Coisa terrível. Eu me lembro desse testemunho e eu sempre me arrepiava. Passou a oportunidade. No outro dia ele faleceu. Câncer no pâncreas. Como que eu faço então para descobrir? Faça um check-up. Faça um check-up. Veja como é que você está dentro do corpo. Veja se você não está doente e causando dor ao corpo inteiro. Faça um check-up. Vá ao especialista com frequência. Busque lá para ver se não tem nenhuma célula do nosso corpo querendo se movimentar ao contrário. Unidade. A unidade, essa união, essa soma de forças diferentes, porque a unidade não é duas coisas iguais. A unidade, quando elas se unem, é que tornam-se um só. Então, a unidade é a chave do poder. Nós unidos aqui, irmãos, esse grupo que está aqui, se fôssemos realmente unidos em um só corpo, estremeceríamos a terra. O poder é gerado nas nossas diferenças. Dois homens, se casarem, não têm poder de gerar uma vida.
Duas mulheres, se casarem, não têm poder de gerar nada. Mas se o diferente se casar, gera poder, porque se tornam uma unidade. Então a chave do poder é a unidade. Quer receber poder? Está precisando de poder? Una-se ao corpo. Una-se ao corpo. E recebereis poder. Quando? Unidos ao corpo. Faça parte do corpo. Seja saudável e vá para o corpo. Faça parte do corpo e receba poder. Poder contra as hostes, as portas do inferno. Que não se prevalecerão contra o corpo que tem poder. Precisa de ter unidade para gerar poder. Família quer ter sucesso, se unam em uma unidade só. E gere poder. Quer ter poder contra as trevas? Unidade. Quer ter poder contra os demônios? É a unidade. Quer ter poder contra o inferno? Unidade. Poder não vai ter, amados, fora do corpo e sem unidade. Sem a unidade não há poder. Unidade não é a mesmice, não é aquilo tudo igual, não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Nunca se esqueça que a ausência de diferenças não é ruim. Ou melhor, a presença das diferenças não é coisa ruim. Não é porque um é diferente do outro que é ruim, não. É isso que forma o corpo. É isso que forma a unidade. Todos nós somos diferentes. Celebre a diferença. Celebre. Porque a diferença é que traz o poder. Quer ter uma igreja de poder? Una-se ao corpo. Um único propósito. Duas pessoas com o mesmo propósito, um espírito corporativo, com concordância corporativa. Se dois concordarem na terra, o que vai acontecer? Dois. Só que tem que concordar. Tem que ser, pode ser só dois, mas ele tem que estar unido, tem que concordar. Nunca me esqueço. Lá em casa nós somos em 14 filhos. É bastante. Faleceu. O melhor faleceu. Está com o Senhor. Mas o menor da casa distanciou-se de Deus, assim, uma coisa, e foi longe. Não queria mais fazer parte do corpo. A minha mãe orou, chorou, pediu, clamou. Mas sabe aquela unha encravada? Disse, não, tá bom assim, vou dando um jeitinho aqui, uma raspadinha ali. E vou indo, não se vai ao especialista.
a minha mãe faleceu e ele continuou distante. Até que um dia ele me incomodou. Que segundo Eliseu, a mãe foi, mas eu fiquei no lugar. Ele me incomodou e eu disse, meu Deus, ele faz parte do corpo da nossa família. É um membro da nossa família e faz parte desse corpo. E este membro está doente. E a tua palavra diz que se dois concordarem na terra, será feito no céu. Eu preciso de mais um na nossa família que vá fazer o exame de sangue em jejum para que esse corpo seja anestesiado e sofra a cirurgia que precisar sofrer. Mas eu não posso carregar, eu não quero sofrer por isso. E chamei as minhas irmãs. São 2 irmãs que eu tenho, chamei as 2 e disse, olha, eu senti no meu coração e nós vamos entrar num propósito diante de Deus. E vamos ficar 24 horas sem comer, sem beber. E a hora que der vontade de comer, der fome ou der uma sede, nós vamos dizer, Deus, nós temos um membro do corpo doente e precisamos trazer saúde para esse corpo. Um membro do corpo. Aí uma irmã minha disse assim, como é que é? Nós vamos jejuar e orar enquanto ele vai fazer festa lá em Balneário Camboriú, nas praias, e nós aqui em casa, nesse calor, orando e jejuando. Eu disse assim, este membro está doente. Tu também estás doente? Nós precisamos. A Bíblia diz isso, e li para ela. A Bíblia diz isso. Aí ela assim para mim, nós vamos começar hoje, meio-dia. Hoje de manhã ele me ligou e disse que está indo para Balneário Camboriú. Eu vou jejuar. Eu vou concordar. Mas eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero, porque isso não é justo. Eu disse, tu concordas ou tu não concordas? Tu crês ou tu não crês? Não, eu creio. Mas eu já acho, tem coisas que eu acho assim demais, porque ele conhece o caminho. Mas ele está doente. Enfim, ela concordou e nós começamos ao meio-dia de sábado. De manhã, ele já tinha dito que ia para Balneário. E eu orei e me derramei. E disse, Deus, a mãe já foi, o pai já foi. Tu, meu Pai, conheces esta vida, tens um plano na vida dele, ele canta para ti. Agora está lá, eu achava que ele já estava lá, está lá cantando. Para quem, meu Deus? Por que isso? Lembra-te da tua serva. Já nem me achava digna, né? Mas lembra-te da tua serva, lembra do teu servo, quantas almas vieram aos teus pés por intermédio deles, e agora está esse guri lá. E fiquei, e orei e descansei.
E nessa época eu ia da cidade onde eu trabalho, eu ia e ficava com ele aos finais de semana. E ele tinha ligado para mim e disse, olha, nem vem porque eu não vou estar em casa. Eu disse, ok. Fiquei no meu apartamento, só eu e Deus, e ali travei uma batalha com ele, com Deus, e descansei. E eu estou lá deitada, mais ou menos comecinho da noite, ali pelas 6, 7 horas da noite. Ele liga para mim aos prantos, chorando. Sabe aquele choro de não sei o que Deus vai fazer comigo agora? Chorando, chorando aos prantos. Podes vir, porque eu estava a caminho de Balneário, mas tive que voltar. Tive que voltar. E agora estou aqui desesperado nesse apartamento. Depois ele olhava, por incrível que pareça, do apartamento dava de ver um cemitério. Eu nunca tinha visto aquilo. Mas eu olhei do apartamento dele, estava lá. Realmente, ele disse, eu olhava daqui e eu só me via lá. E eu olhei daquela visão terrível. Eu disse, meu Deus. E eu disse para ele, Geraldo. Não, Geraldo, é seu xará. Lembre-se dele nas suas orações. Disse, Geraldo, por que tu tentas te desgarrar do corpo? Toda a nossa família chora contigo, Geraldo. E a partir dali, criamos um círculo de oração na casa dessa minha irmã. Porque aí eu liguei para ela e disse para ela assim, olha, o Geraldo me ligou, desesperado, está lá no apartamento dele, voltou da BR-101 porque não pôde continuar o caminho. Tá bom para ti ou precisa de mais alguma coisa? Ela disse, meu Deus, é verdade? Eu disse, é verdade. Amanhã aqui na minha casa, então, vamos encerrar o jejum aqui com ele. E na casa dela fizemos, por um longo período, um círculo de oração. E Deus reverteu o quadro. Mas precisou passar pelo exame, precisou passar pela cirurgia, precisou do jejum, irmão Geraldo. Porque tudo pode mudar, mas não o funcionamento do corpo. O segredo do poder, então eu posso dizer que está nas diferenças. Porque o que é a unidade? A unidade é a soma das diferenças. Então eu posso dizer que o segredo do poder é as diferenças. A soma dessas diferenças. Aí tem o poder. E qual é a chave para a vitória? Qual é essa chave para essa vitória de eu ter unidade? Eu sei que para ter poder eu preciso de ter unidade, mas qual é a chave para ter a unidade? Visão. A chave para a unidade é a visão. Qual é a nossa visão? A visão não é o olhar, porque o olhar diz aquilo que é. O olhar vê o presente. A visão diz o que poderá ser. A visão fala do futuro. Visão é eu estar aqui no presente, viajo no futuro, projeto
todo o futuro na minha visão, volto para o presente e executo o futuro. Deu para entender? Visão. Qual é a visão que você tem desta família? Qual é a visão para 2020? Vamos ter que fazer 2 cultos, porque não vai caber todo mundo aqui? Qual é o nosso projeto? Qual é a nossa meta? Qual é a nossa visão? Se o corpo estiver em unidade, a visão, eu tenho o poder para alcançar a minha visão. Se eu quero construir uma casa, eu estou aqui no presente. E eu vejo ela lá na frente construída. Eu faço todo um projeto. Qual é o teu projeto para 2019? Qual é a nossa visão, se não o reino? Qual é a nossa visão do reino? Qual é a unidade? Corpo. O que nós estamos fazendo? Corpo. Qual é a nossa visão? Qual é o nosso projeto para o reino? Para o reino, assim como nós projetamos de ter uma casa, assim como nós projetamos de fazer uma faculdade, assim como nós projetamos de ter um carro, de fazer uma viagem, nós temos como corpo de Cristo, unidos a Cristo, ter a visão do reino de Deus. Porque unidos, não vamos esquecer que unidos nós temos o poder conferido pelo Calvário. O sangue de Jesus nos confere o poder contra o inferno. O sangue de Jesus nos confere o poder contra as hostes da maldade. O sangue de Jesus nos concede a força necessária, desde que o corpo esteja em unidade. Veja o reino. Alce a sua visão para o reino. Levante os teus olhos para o reino. Oh, aleluia! Dentro do corpo existem muitos suportar. Faz parte. Suportar. Dentro do corpo existe a submissão. Submissão não é sinal de fraqueza, amados. Submissão é sinal de poder. Poder. Se o meu cérebro disser para o meu pé, anda, ele anda. E isso é o poder do caminhar. Um não é menor do que o outro. Um não é maior do que o outro. Porque se me faltar o pé e eu precisar de uma muleta, eu vou ser um aleijado. Vou andar com muita dificuldade, se conseguir andar. Submissão ao corpo. Submissão à visão. Você não está submisso a um pastor, a uns pastores, a uns obreiros. Você não está submisso a ele. Você está submisso à visão do reino. Aleluia! O reino precisa de nós. O reino precisa dessas
unhas pequenininhas que não se vê, mas o reino precisa. Elas dão o equilíbrio, elas dão o poder, elas dão a unidade completa. Quanta coisa que você não vê no corpo, mas você precisa deles. Você não vê as células, mas deixa elas trabalhar o contrário, deixa elas virar um câncer. Não queira ver elas. Simplesmente participe do corpo. Participe do corpo. Submeta-se à visão do reino de Deus. Submeta-se à visão. Isso não quer dizer que não vai haver problemas, não vai haver aflições, não vai haver contradições. Vai haver tudo isso, mas na unidade tem poder para isso. A submissão à visão nos dá o poder da unidade que nós vamos conseguir. Nós vamos chegar lá. E qual é o fracasso disso tudo? Qual é o contrário disso tudo? O que isso tudo tem a ver? Se não for assim, se eu não for submisso à visão, o que vai acontecer? Divisão. Se não houver só uma visão, se nós todos não olharmos para o reino, e se houver duas visões, eu tenho uma divisão. Se você não souber o segredo do sucesso, tenha certeza do segredo do fracasso, é a divisão. Imagine um casal dividido. Onde é que vai parar essa casa? Se o casal não se acerta, não se torna um na visão da casa, o que acontece? Divisão. É por isso que divórcio começa com di, porque é dois, um para cada lado. O pai diz que sim, a mãe diz que não, o filho fica naquela. Horas ele vai para o pai, horas ele vai para a mãe. A quem melhor lhe convier, porque a casa não tem uma visão. A igreja tem só uma visão. Submeta-se à visão. Não cria outra visão. Não existe duas. Duas visões é divisão. Divisão é fracasso. Una seu corpo. Podemos nos colocar de pé? Eu queria que o Léo cantasse aquele hino. Fala, fala, Senhor. E enquanto ele canta, eu queria que nós baixássemos a nossa fronte, fechando os nossos olhos. E com os nossos olhos fechados, nós alcançássemos a visão do reino. Imagine você no corpo, essa unidade de poder. Se você está somando neste poder, ou se está adoecendo o corpo. Submeta-se à visão do reino. É uma visão só. É um corpo só. Coloque-se agora dentro do corpo e veja como está se sentindo dentro desse corpo. Você está saudável? Deus está falando ao nosso coração. Veja o reino. Levante os seus olhos e veja lá na frente
tem a visão do reino, que exige essa unidade para que geremos poder. O poder gera vida. Faça um exame agora e coloque-se, veja qual o lugar que você está ocupando neste corpo, que é o corpo só em Cristo Jesus. O que precisa mais para que alcance mais poder? Fala, Senhor, aos nossos corações. Tu falas, Senhor. Espírito Santo, que sondas os corações. Olha aqui, Senhor, o teu povo, o teu corpo reunido, Pai, aqui nesta casa, buscando em Ti, Senhor, buscando em Ti o exame de consciência, fazendo um exame de consciência, um check-up, meu Deus. Mostra a cada um o seu lugar no corpo, para que as suas funções sejam exercidas com poder, com graça, com força e liberalidade no Espírito Santo, ó Pai. Deus, opera, Senhor, opera nos corações, opera na mente, opera, Senhor, no teu corpo que aqui está, Jesus. Conserta, Pai Santo, dá o remédio, Espírito Santo. Intercede por nós, ó Espírito Santo, para que possamos somar força, somar poder neste corpo, que tenha submissão pela visão do Teu reino celestial, em nome de Jesus.